Deus te mostrará o caminho. Imagine-se caminhando por uma estrada cercada por uma neblina densa, aquela névoa espessa e branca que limita sua visão, permitindo enxergar apenas o passo seguinte. Você sabe que a estrada continua, que o caminho existe, mas além dos seus pés, tudo está encoberto. O horizonte desapareceu, os pontos de referência sumiram, e seu coração começa a questionar: será que estou trilhando a direção correta? Talvez sua alma esteja exatamente nesse momento, numa etapa da vida em que tudo parece envolto em sombras e dúvidas. As convicções que antes pareciam sólidas agora se desfazem como fumaça ao vento. As decisões se amontoam diante de você, como múltiplas encruzilhadas que desafiam seu discernimento. E o medo do erro paralisa seus passos. Você ora, clama em silêncio, ou até mesmo com lágrimas nos olhos, confiando que Deus está ouvindo, porém sem ter clareza do que Ele quer que faça. O desejo mais profundo é receber uma resposta clara e objetiva. Senhor, mostra-me qual é o próximo passo. Saiba que essa oração silenciosa, mesmo que sussurrada em meio à angústia, não passa despercebida nos céus. Se você se identifica com essa súplica, deixe seu coração aberto e, se desejar, escreva nos comentários: Deus, fala comigo. Permaneça comigo neste vídeo, porque hoje vamos juntos atravessar a neblina que impede sua visão e seu ouvir, e revelarei como você pode reconhecer a vontade do Senhor e identificar o que pode estar bloqueando sua conexão com Ele. Peço que curtam este vídeo agora. Isso é fundamental para que mais corações sejam tocados por essa mensagem. Agora, vamos avançar pela neblina que encobre nossa alma, que dificulta enxergar e escutar. Pois a verdade é que Deus continua falando, e Ele quer guiar você. Deus é nosso Pai amoroso. Que pai deixaria seu filho perdido e desorientado na escuridão da neblina? Contudo, Deus também é sábio e não revela o caminho todo de uma vez. Ele nos mostra passo a passo para que nosso coração aprenda a depender totalmente dele. Essa dependência exige silêncio, sensibilidade e fé. Fique comigo até o fim deste vídeo, porque vou compartilhar 5 maneiras delicadas, mas poderosas, pelas quais Deus tem se comunicado com você, mesmo quando parece que Ele está em silêncio. Esses sinais são sutis e frequentemente ignorados, mas hoje você aprenderá a reconhecê-los. Antes de prosseguirmos, é essencial entendermos por que essa neblina espiritual surge. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Muitas vezes, a maior barreira para ouvirmos a voz de Deus é o ruído da nossa própria razão. Queremos que tudo faça sentido imediatamente, que o caminho seja completamente claro e definido. Porém, com seu amor cuidadoso, Deus muitas vezes nos envolve em neblina. Sim, Ele protege dessa forma. Se víssemos o caminho todo de uma vez, talvez desistíssemos, tomaríamos atalhos prejudiciais ou até acreditaríamos que podemos prosseguir sozinhos, sem a orientação divina. Então, se hoje tudo parece incerto, se você não consegue ver o fim da jornada, entenda que essa neblina não representa a ausência de Deus, mas um convite à confiança. É nesse mistério encoberto que Ele nos ensina a andar pela fé, não apenas guiados pela visão.
Se você crê que Deus irá lhe responder, escreva agora mesmo nos comentários: Senhor, guia-me mesmo quando não vejo nada. Essa não é apenas uma frase. É uma oração viva que move os céus quando feita com sinceridade. Sabe qual é a maior verdade que você talvez tenha esquecido em meio à angústia? Que o silêncio também é uma forma de ensinar e que você é capaz, forte e corajoso, mesmo cercado pelas dúvidas. É no meio da neblina que nossa fé é provada. Será que está firmada nos sentimentos passageiros ou nas promessas eternas de Deus? Quando a estrada desaparece diante dos olhos e não enxergamos o que há adiante, nossa mente clama por respostas, mas muitas vezes o céu responde com silêncio. Um silêncio que não rejeita, mas que ensina. Muitos confundem a falta de barulho com a ausência de Deus, mas o Criador jamais deixa de agir. Ele simplesmente muda o modo como se comunica. Quando ele não fala com palavras audíveis, ele fala por meio da direção interior. Quando não se manifesta em voz alta, ele se revela através da paz ou do desconforto na alma. Quando não há sinais externos claros, Deus se manifesta no discernimento profundo que surge no coração. E tudo isso começa com uma decisão: confiar mesmo sem enxergar. Neste ponto, muitos desistem. A neblina parece sufocante e o inimigo sussurra mentiras. Você está só, nada vai mudar, Deus te esqueceu. E o coração cansado quase acredita. Mas é exatamente nesse momento que precisamos nos lembrar. O valor do caminho não é determinado pela clareza da visão, mas pela presença do guia. Deus continua firme, mesmo quando tudo parece parado. Ele não abandonou você. Lembre-se de Moisés, que conduziu o povo de Israel pelo deserto por 40 anos. Houve dias em que o povo queria desistir, quando a poeira parecia sufocar a esperança. Mas Deus estava ali, guiando pelo meio da nuvem durante o dia e pela coluna de fogo à noite. Ele nunca deixou o povo sozinho. Assim também acontece conosco hoje. A nuvem pode não ter a mesma forma, o fogo pode não ser visível, mas o Espírito Santo continua a guiar seus filhos. É no silêncio que parece vazio que Deus age profundamente, sondando o coração, purificando as intenções, quebrando nossa autossuficiência. Antes de revelar o caminho, Ele molda o caminhante. Talvez você se pergunte: como posso saber se estou no caminho certo se não consigo enxergar nada? Essa é a pergunta mais humana que existe. E a resposta não está na lógica, mas na entrega. Deus quer que você aprenda a andar com Ele por dentro, não apenas por fora. Isso significa que mesmo na neblina da vida, mesmo quando você não sabe se deve avançar ou recuar, Deus está desenvolvendo em você a sensibilidade para o invisível. Está te ensinando a escutar a voz dele onde ninguém mais escuta. Está capacitando você a discernir quando os outros só enxergam confusão. E quando isso acontece, você não precisa mais de certezas visíveis. Basta uma palavra sussurrada em espírito, uma paz inexplicável, uma confirmação que vem silenciosamente, mas te invade com força. Como está escrito em Isaías, capítulo 30, versículo 21. Quando você se desviar para a direita ou para a esquerda, ouvirá atrás de você uma voz dizendo: este é o caminho, ande por ele. Note que Deus não te deixou perdido na estrada. Ele já preparou o som da direção. Mas para ouvir essa voz, é preciso desacelerar. É necessário estar atento. A vida moderna nos condiciona à urgência. Tudo tem que ser para ontem. E na pressa,
perdemos a sensibilidade espiritual. Quantas vezes, impulsivamente, tomamos decisões fora do tempo de Deus, entramos em situações que pareciam certas, mas estavam fora da rota divina. E depois nos perguntamos: onde errei? O erro muitas vezes não está na escolha, mas na pressa. No meio da neblina, a pressa é perigosa. O correto é esperar, ouvir, observar e confiar. E é por isso que, no próximo momento, vamos conhecer os 5 sinais mais comuns que Deus usa para te guiar, mesmo quando tudo parece confuso. Mas antes, convido você a respirar fundo e refletir. Será que o silêncio de Deus hoje é apenas ausência ou é uma preparação? Se você sente que está nessa fase de espera, diga para si mesmo: Senhor, eu escolho confiar, mesmo quando não vejo nada. Essa é a oração que transforma a névoa em fé. E quem persevera na fé, logo verá o caminho se abrir diante de seus olhos, cheios de coragem e esperança. Nem tudo que dói é punição. Às vezes, a dor é libertação. Sim, Deus pode usar perdas para te livrar de ciladas ou para te posicionar onde você deveria estar. E sabe qual é a 5ª maneira pela qual ouvimos o que Deus quer que façamos? É pela voz interior, aquela voz da consciência moldada pelo Espírito Santo. Antes de explicar, lembre-se, mais adiante vamos descobrir o que atrapalha os nossos olhos e ouvidos para Deus. Quando falo da voz interior, quero dizer que a voz de Deus nem sempre é externa. Muitas vezes, ela é uma convicção interna, forte demais para ser ignorada. É aquela certeza que nasce no silêncio da alma, a consciência moldada pela palavra. À medida que você se aproxima de Deus, lendo a Bíblia, orando, buscando discernimento, o Espírito Santo alinha sua mente à mente de Cristo. Então, aquilo que antes parecia dúvida se torna clareza, o que parecia confusão se transforma em direção. Como está escrito em João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ovelhas que conhecem o pastor reconhecem sua voz, mesmo que o mundo grite, mesmo que a mente confunda, mesmo que os sentimentos oscilem. Essas são 5 formas pelas quais Deus pode te mostrar o que fazer. E sabe o que é mais lindo? Ele não precisa usar todas elas. Muitas vezes, uma única forma é suficiente para te guiar. A chave está em permanecer sensível, em cultivar intimidade, em desacelerar por dentro para perceber por fora, em confiar que, no tempo certo, Deus falará. E quando Ele falar, você saberá. Se você deseja estar mais atento à direção de Deus, escreva nos comentários: Senhor, abre os meus olhos. Assim, além de declarar sua fé, você convida outros a orarem com você e fortalece seu compromisso de caminhar com discernimento. Mas, e quando a neblina se torna densa demais? Você já tentou encontrar um caminho em meio a uma neblina espessa? Tudo ao redor se desfaz em sombras. As árvores que antes davam direção, agora parecem vultos indistintos. Os sons ficam abafados e o silêncio, em vez de acalmar, assusta. Porque você percebe que está andando, mas não sabe mais para onde. É exatamente assim que o discernimento se perde, não porque Deus parou de falar, mas porque o nevoeiro das distrações ficou denso demais para que continuemos vendo ou ouvindo com clareza. Existem inimigos silenciosos no caminho espiritual, que se infiltram como a névoa nas primeiras horas da manhã. Eles não gritam, não fazem alarde, mas pouco a pouco
nos tiram do eixo. O primeiro inimigo é o excesso de ruído. Vivemos em um tempo onde as vozes não cessam, vídeos, opiniões, notícias, julgamentos, cobranças, tudo ao mesmo tempo. Até quando estamos sozinhos, nossa mente nunca descansa. E sem descanso, não há silêncio. E sem silêncio, não há discernimento. Porque Deus não compete com o barulho. O segundo inimigo é a pressa. A vida moderna nos treinou para acelerar tudo, tomar decisões em segundos, responder antes de pensar, agir antes de orar. Mas o discernimento é o contrário. Ele se revela na pausa, nasce da reflexão. Quando vivemos correndo, tomamos atalhos. E muitos atalhos levam a becos sem saída. O terceiro inimigo é a confusão emocional. Sabe quando a alma está ferida, o coração despedaçado? Nessas horas, é fácil confundir consolo com verdade. Buscamos respostas que aliviam a dor, mesmo que não sejam as respostas certas. Queremos ouvir o que conforta, não o que confronta. O inimigo aproveita essa vulnerabilidade para semear engano, disfarçado de conforto. O quarto inimigo é o pecado oculto. Quando algo em nós precisa ser confessado e não é, criamos barreiras internas. Culpa não tratada, erros não admitidos, vícios escondidos. Tudo isso cria um eco dentro da alma que impede a voz de Deus de reverberar com clareza. Não porque Deus tenha se calado, mas porque há ruídos demais dentro de nós. Uma forma poderosa de calar esse quarto inimigo é a oração, como a que faremos no final deste vídeo. O quinto inimigo é a autossuficiência. A confiança exagerada em nosso próprio entendimento nos leva a desprezar os sinais divinos. É como decidir caminhar pela estrada da vida sem mapa, porque achamos que conhecemos o caminho. A Bíblia diz, em Provérbios capítulo 3, versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Mas quantas vezes insistimos em andar só pelo que achamos? Esses 5 inimigos são como camadas de neblina. Eles se sobrepõem até que não enxergamos mais o céu, até que a direção se confunde, até que o que parecia claro se torna obscuro. Nesse momento, muitos dizem, Deus se calou. Mas a verdade é, Ele continua falando. Nós é que deixamos de ouvir. E como vencer essa neblina? Com intimidade, consagração, vida de oração, jejum, leitura da palavra, tempo de qualidade na presença de Deus. Não se trata de fazer mais barulho religioso, mas de silenciar as vozes internas e externas que competem com o sussurro do Espírito. O discernimento de Deus não vem com alarde. Compreender o que Ele nos diz requer dedicação. Ele chega como um sopro, como aquela brisa suave que Elias ouviu quando fugia da tempestade. Em primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 12, lemos: Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas num sussurro suave. Foi ali que o profeta reconheceu sua presença. É assim também com você. Não espere que Deus fale gritando. Ele fala no íntimo, no profundo, nas entrelinhas. Mas para ouvir, você precisa calar o mundo e calar a si mesmo. Se você se sente confuso, sem direção, pare agora mesmo. Faça uma pausa, olhe para dentro e pergunte a si mesmo: quais desses inimigos têm me impedido de ouvir a voz de Deus? Será a pressa, o excesso de distração, o pecado não confessado?
O medo de confrontar a verdade? Ou será a autossuficiência que me impede de dobrar os joelhos? Hoje é o dia de limpar essa névoa, de acender a lâmpada do discernimento. E essa lâmpada é a palavra de Deus. Como diz o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lembre-se, Deus não deixou de falar. Só é preciso que seu espírito se alinhe com o céu para ouvir sua vontade com clareza. Mas afinal, você sabe o que Deus te dirá para fazer? Se ao ouvir, você já pressente a resposta, saiba que Ele vai te chamar para o propósito, não para o conforto. O que Deus nos diz muitas vezes não é o que queremos ouvir, mas o que precisamos viver. Às vezes, a neblina que te envolve é muito mais densa do que se imagina, mas Deus dará conta de tudo. Ele pode te dizer para perdoar alguém que te feriu profundamente, para orar por quem te traiu, para deixar um relacionamento que ele nunca aprovou. Ele pode pedir que abandone hábitos que adoecem a alma, mesmo que confortem o corpo. Pode pedir que você sirva mesmo sem ser visto, que ame mesmo sem ser amado de volta, que permaneça fiel mesmo quando todos ao redor já desistiram. Essas não são palavras populares, não são mensagens que massageiam o ego, são palavras que moldam guerreiros do Espírito, porque Deus não quer nos manter entretidos, Ele quer nos ver transformados. Ele te dirá para buscar o reino antes de qualquer outra coisa, como está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus vai pedir que você largue o controle, pare de forçar caminhos, vai pedir que espere, confie e obedeça. E talvez você diga, mas isso é difícil. E Ele responderá, sim, mas eu estarei com você. O que Deus te dirá não será para te destruir, mas para te levantar, para te alinhar ao plano eterno que Ele escreveu com suas próprias mãos, para tirar você da neblina que te adoece e que te impede de ver por onde está andando. Deus tem vontades claras para seus filhos. Nenhuma delas é confusa. Está tudo revelado em sua palavra. Ele quer que você ame a Deus com todo o coração. Deuteronômio 6:5. Ame o próximo como a si mesmo. Marcos 12:31. Viva em santidade porque Ele é santo. 1 Pedro 1:16. Perdoe 70 vezes 7. Mateus 18:22. Seja justo, misericordioso e humilde. Miqueias 6:8. O que Deus te dirá vai te exigir sim, mas também vai te libertar. Porque toda vez que obedecemos, experimentamos não um fardo, mas a leveza do propósito cumprido. Experimentamos o que é andar num caminho divino com luz e clareza. O que Ele espera de você hoje é que diga, eis-me aqui. E que esteja disposto a dar o primeiro passo, mesmo sem saber tudo o que vem depois. Ele guiará o restante e tirará você da densa névoa. Se essa palavra tocou você, saiba que ainda tem mais. É chegada a hora da nossa oração, da nossa corrente virtual de contato com Deus. Respire fundo, não importa onde você esteja. Vamos orar juntos. Pai amado, Deus que vê o invisível e conhece o coração aflito, hoje me coloco diante de Ti com humildade e expectativa. Fala, Senhor, eu quero Te ouvir. Não quero mais andar por vistas humanas, nem viver guiado pelas vozes confusas do mundo. Quero ouvir a Tua voz. Quero Te reconhecer até nas mínimas instruções, nas pausas que permites, nas portas que se fecham, nos caminhos incertos.
Tu conheces a neblina que paira sobre meus passos. Vês o medo que me impede de avançar e a ansiedade que me empurra para decisões apressadas. Hoje eu te entrego o controle, Senhor. Entrego meus desejos, dúvidas e sonhos. Fala comigo, Pai. Mostra-me o que fazer. Se for preciso silenciar o mundo para escutar a tua vontade, ensina-me a amar o silêncio. Se for preciso renunciar o que quero por aquilo que tu tens, dá-me força. Se tua vontade for esperar, ensina-me a descansar no teu tempo. Mas se for tempo de agir, que eu me mova mesmo sem entender tudo. Não quero andar sem direção ou sob a neblina que me confunde. Senhor, não quero construir planos e depois pedir tua bênção sobre eles. Quero viver teus planos, aqueles que nascem do teu coração. Guia minha mente quando ela se confundir. Toca meu coração quando ele endurecer. E se eu me perder, que eu nunca deixe de te buscar. Que cada passo seja fruto da tua voz. E que ao final de tudo eu possa olhar para trás e reconhecer: foi o Senhor quem me conduziu. Foi o Senhor quem me disse o que fazer diante das minhas dificuldades e dúvidas. Em nome de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Espero que essa jornada tenha te lembrado que Deus falará com você sobre o que fazer. Se você foi tocado por este vídeo, curta, compartilhe e comente e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a chegar mais longe.